Olá, eu sou Letícia Amaral, sócia da Amaral e Asbeck Advogados, e hoje estou aqui com o Dr. André Dias, que é advogado especialista em direito tributário, com quase 10 anos de prática na área e faz parte do corpo jurídico da Amaral e Asbeck Advogados. Hoje falaremos do tema aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. Sejam muito bem-vindos ao DIN Entrevista. Se você ainda não é assinante do canal Direito da Inteligência de Negócios, por favor se inscreva e receba todas as novidades relacionadas ao mundo jurídico conectado ao mundo empresarial. Dr. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é aproveitamento de créditos de PIS e COFINS e falaremos um pouquinho mais sobre o conceito de insumos para fins de creditamento para aqueles contribuintes que optam pelo lucro real e apuram PIS e COFINS na sistemática não cumulativa. Ano passado, mais precisamente em fevereiro de 2018, o STJ ele emitiu uma decisão muito importante e eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho mais sobre essa decisão e por que ela realmente impactou de forma benéfica a esses contribuintes que apuram PIS e COFINS na sistemática não cumulativa. Olha, doutora Letícia, essa foi uma decisão muito importante, tanto para os contribuintes quanto para o próprio fisco também, porque ela definiu uma situação jurídica que já vinha sendo discutida há anos, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. Nesse recurso especial número 12.21.170 aqui do Paraná, o STJ, de maneira contundente, ele definiu o que poderia ou não ser considerado como crédito de PIS e COFINS. Ele, de fato, definiu o conceito de insumos. Então, foi uma decisão que foi proferida na sistemática dos recursos repetitivos. Exatamente. E ela serve de embasamento para todos os outros casos, sejam administrativos como judiciais, relacionados a esse tema, ou seja, o que é o conceito de insumos para fins de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. Então, doutor André, em linhas gerais, o que ficou segmentada nessa decisão do STJ? O STJ, de maneira bem objetiva, definiu que é insumo tudo aquilo que for considerado como relevante e essencial para a atividade empresária. Doutor André, sabemos que em dezembro, também de 2018, mais precisamente no dia 17, a Receita Federal, por meio da COSIT, seu órgão interno, emitiu o parecer normativo número 5. Nós já tínhamos decisões do CARF e já tínhamos a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestando de acordo com o entendimento do STJ. Mas então, o que o parecer COSIT, parecer interno da COSIT número 5, veio restringir? O grande problema desse parecer normativo foi o seguinte: ele restringiu a utilização do crédito de PIS e COFINS porque ele definiu que somente seria utilizáveis os créditos utilizados para a produção de bens destinados à venda e para a prestação de serviços. Ele, então, ou seja, ele somente permite essa utilização daquilo que tiver uma ligação direta com a produção direcionada à venda e com a prestação de serviço. Então, aquelas atividades, aqueles itens e atividades realizados anteriormente ou posteriormente a esses eventos, eles não podem ser considerados como créditos de PIS e COFINS. Doutor André, acho que para deixar um pouquinho mais claro para quem está nos ouvindo, seria interessante a gente comentar um exemplo prático dessa aplicação conforme o entendimento do STJ e conforme o parecer COSIT número 5. Doutora Letícia, vamos pensar numa situação de uma indústria alimentícia, em que, antes da efetiva produção desse alimento, é necessário fazer uma esterilização prévia de toda a localidade, um tratamento dos próprios funcionários mesmo, para fins de vigilância sanitária, para fins de esterilização, para o manuseio desses equipamentos também. E olhando pela lógica desse parecer normativo, esses itens utilizados de esterilização, de limpeza, eles não estarem ligados diretamente à produção desse alimento, eles não poderiam ser tomados como crédito de PIS e COFINS. Todavia, se a gente considerar o que foi definido no STJ, em que é o que tem que ser considerado, o que é essencial e o que é relevante para a atividade empresarial, a gente poderia se utilizar desses itens como insumos. E por quê? Para que a gente tenha um resultado final, que é um alimento produzido, é elementar que exista uma limpeza, que exista
um controle de qualidade, um controle de esterilização no local. Então, por essa ótica, poderia sim ser utilizado como crédito. Então fica muito claro que o parecer COSIT número 5 ele é restritivo, no sentido em que todas aquelas atividades prévias ou que não sejam empregadas diretamente na produção do bem ou na prestação do serviço, elas, sob a ótica desse parecer, não poderiam gerar créditos de PIS e COFINS, ao passo que a decisão do STJ, sim, permite que todos os itens que são considerados essenciais e relevantes para a atividade entram no conceito de insumo e geram créditos de PIS e COFINS. Para que a gente possa bem orientar os nossos espectadores, qual seria a recomendação jurídica para aqueles que ainda não fizeram uma análise dos seus créditos, conforme o entendimento do STJ, mas também para aqueles que já fizeram e já passaram a se aproveitar desses créditos no entendimento do STJ e foram surpreendidos por esse parecer COSIT número 5. Para aqueles que ainda não fizeram o aproveitamento desse crédito, eu digo que estão perdendo uma oportunidade, porque é necessário. É elementar que você faça uma verificação na sua contabilidade, você veja a sua operação como um todo, para que identifique essa possibilidade de aproveitamento de créditos. E para aqueles que já se aproveitam, considerando a decisão do STJ, eu vejo que é muito interessante que seja diligenciado junto aos seus contadores, junto aos seus advogados e demais consultores, sobre a regularidade dessas operações, de acordo com o que foi definido nesse parecer normativo 05. E por quê? Se, porventura, não tiver ligação direta com a atividade de produção destinada à venda e com a prestação de serviço em si, isso pode gerar um passivo tributário, pode gerar fiscalizações, pode gerar autos de infrações, multas e demais encargos decorrentes dessa possível fiscalização. Então fica o alerta aí para você, contribuinte, que está na sistemática do lucro real, apura créditos de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, que consulte o seu contador, o seu assessor tributário, para verificar se você já está aproveitando desses créditos de acordo com o entendimento do STJ. Caso não esteja, que assim o faça. E, nesse caso, que se resguarde juridicamente desse entendimento do parecer COSIT número 5, no fim de afastá-lo. E já se você está com risco de sofrer uma autuação, uma fiscalização por conta desse entendimento mais restritivo, que também procure seus direitos, com o fim de afastar esse entendimento perverso da Receita Federal. Doutor André, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui no Dia Entrevista. E você, espectador, por favor, comente esse vídeo, deixe as suas dúvidas, suas sugestões de outros temas que queira que nós tratemos em outros episódios do Dia Entrevista. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima!